foi gozado porque é uma coisa que eu não planejei em parar, falar, não, eu daqui a um ano não vou saltar mais prova, daqui não. Foi uma coisa que foi acontecendo naturalmente, eu fui diminuindo, e parei assim de saltar prova, tudo isso, mas eu continuo montando, porque eu acho que isso que é importante, você conseguir montar. Às vezes, você vai criar o problema um pouco lá na frente, né? Porque às vezes o cavaleiro está dependendo muito do cavalo, o cavalo tem uma condição excepcional, ele acaba não desenvolvendo algumas coisas que ele tem que desenvolver como cavaleiro, né? E isso lá na frente vai fazer falta para ele. Oi pessoal, tá começando mais um episódio do Claquecast. A gente tem um episódio muito especial hoje aqui, que foi... Nosso convidado foi indicado por 2 outros convidados, pelo Duto e pelo Monzon. E já estava na nossa lista, então hoje a gente está com o Caio Sérgio de Carvalho. Caio, obrigado por topar falar com a gente. Obrigado a vocês pelo convite. Eu anotei um pouquinho aqui do seu currículo para a gente te apresentar para o pessoal. O Caio foi da equipe do Brasil nas Olimpíadas de 84 em Los Angeles, Pan-Americano de 83 na Venezuela, é pentacampeão paulista de sênior, 4 vezes vice-campeão brasileiro de sênior, campeão da Liga Sul-Americana, inúmeras vitórias em GP, título como técnico e chefe de equipe, né, Caio? Isso. A gente começa falando de atualidades normalmente. Perfeito. Nos episódios, mas hoje eu não vou querer começar porque já teve episódio que a gente esqueceu, acabou não chegando lá atrás na história. Então, eu queria que você contasse um pouco de como estava a sua carreira na época da Olimpíada, como foi a participação olímpica, como que isso refletiu depois na sua carreira, e depois um pouquinho de como é viver isso nos dias de hoje, o que mudou de lá para cá, né? Como que é esse cenário aí de... Naquela oportunidade foi muito importante a nossa participação na Olimpíada, porque o Brasil não participava por equipe já há em algumas Olimpíadas. Isso porque estavam radicados na Europa, o NECO, um pouco atrás o Alfinete, tudo isso foi quando eles participaram da Olimpíada do México, depois que foi 68, né? Depois 72, que foi Munique, não teve equipe, depois só participou Nelson Pessoa, depois 76, que foi no Canadá, também, se não me engano, não tivemos equipe. Em 80 foi quando houve o boicote e o Brasil não participou. E, enfim, em 84 chegou na Olimpíada que nós fomos. Ela foi muito importante porque saíram 4 cavaleiros do Brasil. Naquela oportunidade, quem decidia a equipe se ia ou não era o Comitê Olímpico Brasileiro. A CBH era apenas um instrumento entre os cavaleiros e o Comitê Olímpico, mas o Comitê Olímpico que determinava como seria feito. Naquela oportunidade, o tesoureiro do Comitê Olímpico era o general Anísio, que havia sido presidente da confederação. Então eles chegaram para o general Anísio e falaram, olha, você que foi da CBH, tudo como é que você vê a forma de a gente poder classificar os cavaleiros para ir para uma Olimpíada. Ele falou, acho que nós temos que fazer 3 seletivas aqui no Brasil, na altura da Olimpíada. Esses três grandes prêmios, eles têm um limite de faltas, quer dizer, se os cavaleiros ultrapassarem esse limite, não vão ter índice para ir para a Olimpíada. Ok. E aí, assim foi. Então, foram 3 grandes prêmios. Foi um aqui, na Hípica Paulista, e 2 no Clube Hípico de Santo Amaro. E nesses 3 grandes prêmios, eu fui o único cavaleiro que fiquei dentro do índice, nos 3 grandes prêmios. E não era uma média. Tinha que ser, em cada grande prêmio você tinha que estar dentro do índice de faltas. Só que os outros cavaleiros tinham ficado apenas em um grande prêmio fora, e em 2 outros ficaram dentro. E aí a confederação foi no Comitê Olímpico,
falou, olha, só um cavaleiro classificou, mas é importante a gente levar tal. O comitê falou, tá bom, vão 2 cavaleiros então, a gente libera mais um. Aí passou um pouco, a CBH voltou no comitê e falou, olha, nós estamos levando 2, só que 2 não dá para formar uma equipe, então a gente não participa da equipe. Então, o ideal seria levar 3 para poder participar de equipe. Ok, o comitê liberou o 3º. Passou um tempo, eles voltaram no Comitê Olímpico e falaram, olha, nós estamos indo com 3. Se acontecer alguma coisa com um cavalo, nós estamos sem equipe. Então, enfim, aí acabaram liberando e fomos 4, então, para a Olimpíada. 84. Era avião já? Já era avião. Os cavalos eram de avião. Eles foram no Búfalo da FAB. Foram 2 aviões Búfalo da FAB, um com barcos e outro com cavalo e também barcos, eles que levaram. Enfim, então, e aí acabamos indo, então, uma equipe para a Olimpíada. E foi muito importante, porque esse período todo houve um distanciamento dos cavaleiros do Brasil da Europa. Você não tinha muito acesso à Europa. Então, isso ficou uma coisa muito definida nesses anos, ficamos muito longe disso. E aí, a partir daí, que foi importante, porque nós fomos a participação, a preparação não foi ideal, porque nós tivemos que preparar os cavalos para chegar no máximo dentro das seletivas, né? Porque senão você não ia conseguir. Só que depois das seletivas, os cavalos deram uma caída violenta, né? Porque era muito esforço. Pra você ter uma ideia, eram em 60 o primeiro percurso e em 70 o segundo percurso. Grande, né, gente? E era muito longo o percurso. E aí os cavalos, é lógico, depois disso começaram a cair. Nós não fizemos uma boa preparação, fomos para os Estados Unidos. Chegando lá, nossos cavalos tiveram que fazer quarentena. Ficaram lá 15 dias sem sair da cocheira. Saíram da cocheira, em 10 dias começou a Olimpíada. Então, nossos cavalos chegaram muito abaixo do que eles poderiam fazer. Mas, enfim, foi uma participação assim, boa diante das circunstâncias. Em equipe, nós ficamos em 9º, no final, que, ok, não chegou nem perto da medalha, mas também, naquela época, participavam muitos países. Não é como agora que tem, né, umas classificatórias agora para participar. Antes podia participar praticamente todos os países. Então, eram 14, 15 equipes, nós ficamos em 9º, foi ok. Então, eu acho que isso foi muito importante porque daí começou a abrir um pouco a Europa para os cavaleiros daqui, começaram a participar mais lá na Europa, começaram a ir mais, e aí começou a haver mais troca, mais câmbio, tudo isso, e com isso o hipismo foi melhorando. Por outro lado, aqui também, para os criadores, foi um incentivo bom, tá certo que saíram os cavalos daqui do Brasil, e então eu acho que isso foi um marco, na minha opinião, que a partir daí nós fomos em todas as Olimpíadas. E até então não tinha equipe porque não tinha classificatória, não conseguia... Não tinha classificatória e tinha às vezes 1 ou 2 só que estavam na Europa. Para ir você daqui para a Europa era muito difícil, era complicado, o gasto era muito grande, e, enfim, e aí nós não conseguimos chegar aí. O primeiro passo que foi dado para isso, para chegar a isso em 84, foi em 81, que foi quando todas as confederações, até então, estavam no regime militar, e todas as confederações eram dirigidas por generais. A partir daí, de 81, os civis voltaram a comandar as confederações. E o Paulo Gama Filho, que era do Rio de Janeiro, que era da Faculdade Gama Filho, quando ele chegou, ele falou, olha, a primeira coisa que a gente precisa fazer é sair com cavaleiros de novo para a Europa. Só que aí, para levar cavalo é complicado, tudo isso. E aí ele conseguiu um patrocínio da Atlântica Boa Vista para levar 5 cavaleiros para a Europa, para ficar lá 6, 7 meses com Nelson Pessoa, com cavalos alugados da Europa e fazendo um giro por lá para voltar a competir. E naquela oportunidade foi o Marcelo Blesman, o João Aragão, o Carlos Vinícius da Mota, o Vitor Teixeira e eu.
Então nós ficamos 6 meses lá competindo, com orientação do Nelson Pessoa, tudo. Nós voltamos, o João Aragão acabou ficando lá praticamente a vida inteira, Marcelo Blesman ficou um bom tempo lá, o Vitor começou a ir e voltar. Então ali em 81 que começou a se abrir as portas para o pessoal do Brasil de novo, em 84 que culminou com a participação na Olimpíada. E na época a diferença técnica da gente para eles devia ser enorme, né? Foi Era muito grande. Você imagina, hoje a gente já tem uma diferença grande e tudo, tem uma proximidade muito maior, mas naquela época a distância ficou realmente muito grande. Não, Papinha, Papinha não, Caio, desculpa. E a questão, além de tudo, acho que 84 foi importante, especialmente para a criação nacional, talvez, que você tem aí o Alpes, que é um BH, né? O primeiro BH que vai é o Alpes. É o primeiro BH. Que vai isso. com o Blesman. Vai com o Blesman, exatamente. Você foi de Virtuoso? O Virtuoso que era argentino, o Vitor foi com o Natural, que também era argentino, e o Jorge Carneiro foi com o Testarudo, que era chileno, um puro sangue chileno. Naquela época ainda estavam dependendo muito da importação da Argentina, Chile para o Brasil, né? Vinham poucos cavalos da Europa, o Jorge Carneiro que trazia um pouco de cavalos da Europa, e porque naquela época o Felipe Azevedo já estava radicado na Europa. E aí o pessoal do Rio que tinha um pouco mais de acesso, enfim, o Jorge Carneiro, ele sempre estava lá, então ele era que tinha alguns cavalos da Europa, o restante eram cavalos da Argentina, e o Brasil estava começando a despontar cavalos para BH nesse nível. São muitos anos de carreira, né? Não sei, eu não vou nem ousar fazer a matemática de há quantos anos você está. Eu já esqueci, não sei. Também já não faço mais as contas. Quantos anos você está em cima da sela. E a gente sempre fala um pouco da mudança no esporte, da mudança nos cavalos. Para você, qual que talvez seja a mudança mais radical, você assistindo o esporte que é praticado hoje e montando até hoje e entendendo de onde a gente veio e de que condição que a gente tinha? O que acontece? Você pegar lá atrás, você tinha uma equitação muito mais agressiva. Por quê? Porque os obstáculos eram muito mais pesados, né? As distâncias eram muito fixas, né? Você não tinha as variações de distâncias, e era uma equitação que você tinha que meio mais que agredir o cavalo. Então eram cavalos que tinham que ter mais força, eram cavalos que tinham que ter potência, tinham que ser francos, pela forma que os obstáculos se apresentassem. Eu acho que a partir principalmente da nossa Olimpíada, que foi onde houve uma grande mudança nessa parte de técnica. Naquela oportunidade, na Europa, eram os cavalos muito grandes, os cavalos mais pesados, as distâncias eram todas distâncias muito longas que se usavam. Tudo. Nessa Olimpíada foram usadas distâncias curtas, os obstáculos mais leves, tanto é que os europeus que chegaram lá como francos favoritos para a Olimpíada, principalmente Paul Schockmiller, vinha de ter ganho o campeonato europeu, tinha ganho o Aachen, ele vinha como principal favorito para a Olimpíada. Quando chegou lá, se apresentou de uma forma totalmente diferente do que vinham treinando. Tanto é que os americanos, eles fizeram ouro e prata individual e ouro por equipe, porque eles estavam muito preparados para aquele tipo. E quem ganhou, o cavalo que ganhou a Olimpíada era uma égua puro sangue inglesa, que era pequena, tudo isso. Então, você imaginar uma das situações, um duplo de vertical que seria usado um pouco na mesma distância de hoje, 11,20 para 2 lances, tudo, eles botaram um duplo de vertical 1,60 m com 10,20, 10 metros e 20. Ping-pong. Então, realmente era uma ginástica, né? Então, e os americanos estavam totalmente preparados para isso, que na época foi o Dan Nemeth, que era o treinador, né? E ele que, assim, o americano é um pouco assim, né? Quando ele resolve fazer um negócio, ele fala, bom, foram na Europa falando quem é o melhor treinador aqui, era o Dan Nemeth. Pegaram ele e levaram para os Estados Unidos e ele reformulou todo o esporte lá e tudo, enfim. E ele foi o desenhador da Olimpíada. Engraçado que a gente fala que a Europa é o berço, né, do hipismo e tudo, mas essa grande mudança veio com os Estados Unidos pioneiro.
Exatamente, porque assim, os Estados Unidos sempre teve uma equitação mais clássica, né, desde sempre. E com a ida do Denemeth, ele forçou muito esse tipo de equitação lá. Então, a equitação deles era muito mais para esse tipo de obstáculos e distâncias que colocaram do que a forma ainda dos europeus, que eram cavalos maiores, cavalos fortes. Só que aí o europeu também começou a se modificar e isso foi, no mundo inteiro, foi uma evolução. Então, para mim, a maior evolução técnica foi exatamente essa mudança. Outra coisa que me chama a atenção é que nessa época tinha muita prova de potência, né? Acho que inclusive pelas características dos cavalos. Não só isso, né? Depois me corrija se eu estiver errado, Caio, mas nessa época a prova era diferente. Era um dia de prova, um dia de potência e um dia de grande prêmio, não era? Era parte da... Você tinha que saltar, porque inclusive a premiação era pelo resultado das 3 provas. A premiação não era por prova. Então você tinha que saltar a potência no segundo dia. Então era uma coisa complicada, porque você saltava um primeiro dia, às vezes uma prova cronômetro, no segundo dia você tinha uma potência, que normalmente chegava a 1,90 m, 2 metros, 2,10 m, e no dia seguinte você tinha o grande prêmio. Agora, o cavalo que você saltava a potência, quando você chegava no grande prêmio, ele olhava o obstáculo e ele queria sair do outro lado. Quer dizer, então era sempre difícil, você não tinha um dia de descanso, você não tinha nada disso. Então, era uma coisa mais difícil, né? Assim, no sentido de você conseguir os resultados pela situação. E aí a minha pergunta, achei super interessante isso, pois não sabia, e a minha pergunta, eu sei que hoje, de vez em quando, a gente ainda tem a prova de potência como uma prova show, né? Você acha que ainda cabe no esporte de hoje, para os cavalos de hoje, essa prova? Assim, a prova de potência começou a ser muito contestada também pelas ONGs de proteção dos cavalos. Agora, é sempre uma prova show, por quê? Porque todo mundo gosta. Você vê uma altura grande, você vê, né, um cavalo soltar um muro de 2,15 m, 2,20 m, né? Então é uma coisa... Assim, impressiona todo mundo. É uma prova que dá uma torcida também, no sentido, né, das pessoas conseguirem passar, tudo. Então, agora, tudo é muito questão de costume. Como a gente saltava muito, todos os nossos cavalos saltavam 2 metros, né, porque constantemente a gente estava... Todas as provas tinham prova de potência, então você ia especializando um pouquinho os cavalos, enfim. Então, hoje ficou como uma prova show porque você não tem tanto. Então, por que diminui a quantidade? Porque justamente tem as pessoas que não têm o preparo dos cavalos para saltar isso. Então, ele não quer arriscar também, ele não sabe se o cavalo vai conseguir passar ou não. Então, por isso que hoje se torna uma prova show e não tem tantas pessoas assim para participar em função disso. Teve algum dos episódios que a gente fez, Cezinha talvez, comentou que acha que os cavalos eram mais rústicos, que encaravam melhor esse tipo de prova, né? Exato. Inclusive, eu ganhei uma potência aqui num dos indoor, que foi na época do Visa Indoor, e eu ganhei a prova 2,15 m, com o Thunder, MC Thunder. E era um cavalo muito rústico. Era um cavalo até que tinha algumas dificuldades nas provas normais, né? Era um cavalo um pouco mais pesado, tudo isso, mas nesse tipo de prova, ele é um cavalo que saltou super bem, então era um tipo de cavalo para isso. E ele tem razão com isso, eram cavalos mais rústicos, cavalos que não sentiam tanto, né, o impacto de saltar um muro grande. Uhum. Caio, hoje você está no cargo aí de coordenador das categorias de base, né, da CBH, que é um trabalho que visa também formar esses cavaleiros para alta performance, né? A nossa juventude, aí, os cavaleiros jovens. Como que vocês têm feito esse trabalho e como que você acha que o trabalho facilita para eles chegarem lá? Assim, a gente vem trabalhando isso já há muito tempo, né? Faz muitos anos que a gente vem trabalhando com as categorias de base, de alto rendimento, né? Então, qual é a ideia? A ideia é que a gente tente formar o máximo de cavaleiros possíveis para que cheguem na categoria sênior e dali possam se desenvolver mais ainda e participar de equipes. Então a gente, os anos, vem demonstrando isso, que os cavaleiros que cumpriram essas categorias de base, eles chegam bem quando atingem a categoria sênior.
né? E muitos deles viraram profissionais. E estão super bem, estão cada vez melhorando mais. Então, isso porque é uma coisa progressiva que se faz, né? Então, ele passando por essas categorias. Você tem as seletivas, né? Então, as seletivas são sempre provas muito boas no sentido de preparar os cavaleiros, os conjuntos, né? E a ideia das seletivas é sempre elas serem progressivas. Você vai preparando as seletivas para o Campeonato Brasileiro, o Campeonato Brasileiro prepara para o Sul-Americano. Então, é uma sequência que quando o pessoal chega no Sul-Americano, eles estão super bem preparados em função dessa sequência, né? E aí você vai dos armadores, né, que são escolhidos, né, para fazer as seletivas, tudo isso que é a parte técnica que você vai puxando para melhorar os conjuntos, né? Então, são nos percursos, tudo isso que você vai melhorando e a gente tem tido um bom resultado, né? Você vê os cavaleiros, hoje que tem, você pega o Paulinho Miranda, hoje o João Marcelo, enfim, uma série deles, né? O Thales, que parou um pouco de montar, mas chegou na categoria sênior bem, o André Moura, então, todos esses passaram pelas essas categorias de base. E aí você sente que foi uma construção boa no sentido deles conseguirem ir passando essas etapas. E é bacana acompanhar, você citou aí alguns meninos que você deve ter visto desde o início. Eles começaram desde o mirim, né? Isso lá atrás, o Pedro Vênis também, o Cássio, o Zé Luiz, todos eles também passaram por essas categorias, né? Então é sempre gratificante você ver lá na frente, né? Então você pega esses que eu citei agora, e tem outros, muitos outros que também chegaram lá, e que você vai vendo, vai melhorando, e você vê que eles chegaram num ponto. Então isso é gratificante ver que o trabalho foi bem feito e que eles chegaram bem. Isso sem contar em Stefan, Pedro Vênis, que foram para Olimpíadas. Exatamente, passaram. Enfim, dá para citar uma rinca. Faz você essa pergunta aqui dos mini-mirim e tal, que eu não sou dessa época. Nossa, eu também não. Mas é isso, a gente Será que eu sou? Olha, Caio, se tiver alguma época que você não seja que a gente vai falar aqui, a gente tem que voltar muito tempo atrás. Não, Caio, é que é isso. A gente hoje em dia vive um esporte onde a gente tem a categoria de mini-mirim, que foi uma categoria inserida, sei lá em qual ano, pela CBH. E hoje a gente tem o pré-mirim e o juvenil, ou desculpa, não é juvenil, é o pré-júnior. Também contabilizando no Sul-Americano. Porque, né, durante um tempo isso foram categorias somente no Brasil. Tanto o pré-mirim quanto o pré-júnior eram categorias brasileiras. E hoje todas as pessoas, à exceção do mini-mirim, estão indo para o Sul-Americano, não é isso? É isso. O que acontece é que o pré-júnior ele foi inserido pela FEI para a América do Sul. Foi um pedido na época do Grupo 6, principalmente da Argentina, desses países, que era importante, que eram cavaleiros que saíam da categoria mirim e não conseguiam chegar ainda no júnior. Então essas categorias que existiam já no Brasil, na Argentina também, eles falaram, é importante fazer o sul-americano dessas categorias para você poder, né, dar um degrau para o pessoal passar para depois chegar no júnior. Então a FEI aceitou. Tanto é que, por exemplo, na Europa não existe essa categoria, né? Então ela foi feita para a América do Sul e foi inserida no Campeonato Sul-Americano. Já a categoria pré-mirim que a gente usa, na verdade, ele não é um campeonato sul-americano. Ele é um CSI, é um concurso de saltos internacional com a chamada de mirim, com a idade de mirim. Nós aqui do Brasil é que usamos o pré-mirim justamente já para preparar para o ano seguinte, quando eles forem mirim. E isso que acontece, no Brasil, o pré-mirim ele vai de 11 a 13 anos. Só que nesse CSI dentro do sul-americano, a chamada é mirim. Então só podem ir os pré-mirins que tenham 12 e 13 anos. Os 11 não podem. Os 11, tem alguns, por exemplo, que participam do pré-mirim, mas que não podem ir por ter 11 anos. Uhum. Então, o Brasil é que usa, por exemplo, vamos supor, você tem a categoria mirim, vão 10 pelas equipes. Os outros que não foram para a equipe, se eles quisessem ir para o internacional, eles teriam idade para participar. Mas nós preferimos sempre focar no pré-mirim, justamente para dar, porque já vai
né, viaja junto, vai junto com a delegação. Ele tem, embora ele não seja um sul-americano, mas ele é um campeonato como se fosse, né? Ele só não tem o título de sul-americano, mas ele é disputado em equipe, individual, e isso vai preparando bem os nossos pré-mirins para quando eles passam para o mirim. Caio, o formato da seletiva é um formato, de certa forma, bastante... Não sei se a palavra é criticado ou se é um formato talvez controverso, porque muitos argumentam que os cavalos não aguentam. São 5, 6 campeonatos no ano num formato de brasileiro, com um percurso, dois percursos, e que é um lugar onde as pessoas perdem um pouco a mão dos cavalos, os cavalos perdem a confiança, as crianças estão se preparando ainda. No seu ponto de vista, o que deve ser feito, ou qual é o progresso que deve ser feito para a gente poder usar essas seletivas da melhor maneira possível? Primeiro, a seletiva, na verdade, são 4 percursos. É um percurso, 2 percursos e um percurso no último dia. Antes, as seletivas tinham que ser sexta, sábado, domingo. Isso pouco por conta da escola dos meninos, que dizem que faltava aula. Mas no final você vê, eles faltam aula o ano inteiro, em todos os concursos. Então nós passamos também para quinta-feira. Isso por quê? Porque às vezes você pode dar um dia de descanso para a categoria júnior e até pré-júnior. Então uma das coisas que foram feitas foi essa. A outra é que você, pelo regulamento da seletiva, na categoria pré-júnior e júnior, você tem o primeiro dia, que é uma tabela C, que você não pode descartar. Depois você tem 2 percursos no segundo dia e um percurso no terceiro dia. E você pode descartar um desses percursos. Você não pode descartar a tabela C, mas um desses 3. Então, às vezes, o que acontece? Aconteceu muito nesse ano. Ele salta o primeiro dia e não pode descartar. No segundo dia, ele faz 0 e 0 na seletiva. Ele já não precisa ir no terceiro dia, porque ele já cumpriu os 3 percursos que ele precisava. Então, o fato de você poder descartar um percurso já ajuda, né? Uma outra coisa, você tem 4 seletivas, você precisa de 2 seletivas e depois o Campeonato Brasileiro. Então também essa quarta, quer dizer, quem vai nas 4 é porque já está um pouco com água no pescoço. Em resumo, faz o seu trabalho, que você não vai esforçar tanto. Exatamente, quer dizer, então você tem essas opções. Então, embora tenham muitas seletivas, mas eles não são obrigados a ir em todas. Então, muita gente opta saltar uma, depois saltar a outra, depois vai no brasileiro. Então, você acaba tendo um prazo suficiente, né? E, como nós falamos, aquele que tem que ir em todas as seletivas é que está precisando muito do resultado. Então, ele também não está bem o suficiente ainda para ter esses resultados. Mas eu acho isso, que você com essa fórmula, que você descarta percurso, você tem um dia de descanso, tudo isso, você acaba poupando o cavalo, podendo poupar o cavalo um pouco. Acaba que, na verdade, as crianças acabam saltando 300 outros concursos que tiveram e tem durante o ano. Outra coisa, eu não sei muito, confesso que eu nem tenho os resultados das seletivas à mão, eu peguei o resultado do brasileiro, que é uma pergunta que eu quero fazer daqui a pouco, mas existe um critério objetivo de qualificação para o sul-americano. Como você faz para selecionar dentro disso? Esse ano, por exemplo, tiveram mais pessoas qualificadas do que pessoas... Não sei se estou fazendo claro. Sei lá, você precisa de 6 zeros nas seletivas, mais 2 zeros do brasileiro. Você teve casos esse ano de ter categorias com mais do que 10? Assim... na verdade, você acaba analisando cada categoria diferente da outra, no sentido da qualidade dos cavaleiros, dos conjuntos que você tem em cada uma das categorias, né? O brasileiro, dentro da seletiva, ele é muito importante, ele é muito duro, assim, no sentido de corte, porque no brasileiro você não pode descartar. Você tem o primeiro e o segundo dia que são obrigatórios para a seletiva. Isso por quê? Porque para o último dia, você tem um corte de porcentagem para ir para o último dia. E às vezes o cavaleiro pula um ponto, ele não vai para o último dia. Quando a seletiva contava também o último dia do brasileiro, alguns que estavam bem na seletiva e às vezes não classificavam por 1 ponto, 2 pontos,
acabavam ficando sem a seletiva por conta disso. Então, nós resolvemos colocar no primeiro e segundo dia, porque é onde todo mundo pode participar, né? Só que aí você sem o descarte, isso acontece muito, o pessoal vem super bem na seletiva toda, quando chega um percurso do segundo dia, que sempre é o dia complicado, né, que é o dia dos 2 percursos, acaba fazendo uma pontuação muito grande e acaba tendo uma seletiva ruim em função disso. Dos 10, que são 2 equipes de 5, né, em cada categoria. Dos 10, 6 são classificados, 3 pelos 3 primeiros do brasileiro e 3 pela seletiva. Quando você tem, e normalmente você tem, quando a pessoa vai muito bem no brasileiro, provavelmente ele está muito bem na seletiva. Quando você tem nos 2 lados, entre os 3, você chama da seletiva, você continua pela seletiva, né? E aí você faz uma análise para chamar os 4, né, por indicação técnica, você acaba fazendo uma análise de como foi toda a seletiva, como foi o brasileiro, tudo. Por exemplo, esse ano que aconteceu na categoria pré-júnior, que era a categoria mais disputada e onde se tinha mais conjuntos em condição. Eu desde o começo eu falei isso para o pessoal, para os meninos que vinham conversar comigo, eu falei, olha, vão 10, mas eu tenho certeza que vão ficar mais 5 aqui que poderiam ter ido também, que nessa categoria a gente formaria 3 equipes, se precisasse. E aí eu falei, nesse tipo de situação é até mais fácil, porque eles mesmos é que vão se colocando bem. E no final da chamada, né, da convocação, se você pegar os 6 primeiros da seletiva e os 6 primeiros do brasileiro, são os 10 que compõem as 2 equipes. Então foi uma coisa fácil no sentido de você olhar, porque eles estavam tanto no brasileiro quanto na seletiva. Então foram esses. E os outros que ficaram um pouco para trás. Não dá muita zebra, né? Não, e assim, foi uma coisa que foi consistente, eles mesmos que conseguiram isso, né? E esses que ficaram para trás, aqui, que ficam como stand-by e tudo, eles poderiam ir da mesma forma. Aí é a questão de uma pontuação, de uma falta, disso tudo. Então, e tem outras categorias que você tem que analisar um pouco mais. Porque às vezes você não tem categoria, por exemplo, que você tem 7 muito bons e faltam 3, de repente, para completar. Aí você tem que analisar um pouco. Por isso, por exemplo, eu vou em todas as seletivas. Eu acompanho 1 por 1 em todas as seletivas, eu marco 1 por 1, vou fazendo anotação, porque é nessa escolha que entra a parte de observação, né, que não é só a pontuação, senão você botava tudo só pontuação, acabou. Então você vê a pessoa, a dificuldade onde ela teve, como ela passou essa dificuldade, como você pode descartar um dia, você vai ver o descarte, como foi o descarte, em que prova foi. Então tudo isso você vai analisando para acabar chamando para completar essas equipes. As outras equipes foram um pouco assim. Então, assim, é um trabalho que, por exemplo, eu faço a primeira vez, converso com o pessoal da comissão também, refaço um segundo dia, paro um pouquinho, volto, vejo o resultado, tudo, para no final você ter uma certeza de que acabou fazendo uma escolha correta. Mais justa possível. Mais justa né? possível, exatamente. Ótimo, massa. Essa categoria que você comentou do pré-júnior, ela tá interessante esse ano, né? Veio uma geração com muito menino. Que era a nossa geração do Mirinho no passado, que era muito boa. Subiu muita gente. Muito bem. E principalmente, eles como menino já tinham os cavalos de pré-júnior. Então poucos tiveram que trocar de cavalo. Então essa também é uma dúvida nossa. Esse assunto tá pra frente. Mas eu queria saber o que você achou do resultado e do Campeonato Brasileiro de categoria de base desse ano. A gente teve 3 zeros no Mini-Mirim, 4 zeros no Pré-Mirim, 1 zero no Mirim. No Pré-Júnior, a gente teve 3 pessoas que fizeram 0 até a final, nenhum no Júnior e só um no Under 25, que na verdade não fez 0, fez 2 pontos de excesso, que foi o Paulinho Miranda. E eu não lembro, num passado recente, de um Campeonato Brasileiro com resultado com tão pouco zero. Posso estar equivocado, pode ser que tenha tido mais de um. Você tem razão, que você falou um pouco dos mirins, que hoje são os pré-júniors,
né? Eles fizeram um bom campeonato. Já é difícil porque você vai aumentando as alturas, né? A parte de quantidade de zeros vai ficando mais difícil. Você tem a tabela C, que apenas um faz o zero, que é o ganhador. Os outros sempre vão fazer uma pontuação. Eu nem contabilizei a caça na conta. Sim. Tirando a caça, 3 zeros, né? 3 zeros. Né? Não, realmente é muito pouco. Assim, o campeonato de mirim, por exemplo, eu desde o início da seletiva, foi a categoria que eu sempre fiquei preocupado. Eu falei, o pessoal precisa melhorar, porque é um pessoal que, de repente, pelo ano passado, não terem feito o sul-americano porque foi no Equador. De repente eles sentiram esse gap aí de não terem participado do sul-americano, não ter feito, e esse ano isso demonstrou um pouco isso, tá? E esse é um outro ponto depois que eu quero falar, que eu acho que é uma coisa que a gente tem que olhar. Enfim, eu acho que você tem razão. Eu acho que no outro ano a gente estava talvez com mais cavalos, e os resultados eu acho que poderiam ter sido melhores, né? O mirim poderiam ter tido mais zeros. O pré-mirim também é uma categoria que, pela seletiva, é a mais difícil, porque eles não têm descarte. Eles só têm 3 provas e são obrigados a contar 3 provas. Então eu tenho certeza que se o pré-mirim tivesse 4 provas nas seletivas, a gente ia ter muito mais zero no final do que nós tivemos. Que é mais uma rodagem para eles. Que é mais uma rodagem. Enfim, mas eu acho que foi um pouco abaixo, mas eu acho que mesmo assim a gente tá chegando bem. Errado no nível assim, da armação. O brasileiro é sempre... Não, eu acho que o Gabriel, ele tem muita experiência, né? Ele sabe armar muito bem, ele sabe buscar bem. E campeonato brasileiro, porque além de tudo ele mexe muito com o emocional, que é totalmente diferente de uma seletiva. Seletiva, embora a pessoa fique, porque sabe que tem que fazer resultado, ela sabe que se ela não for bem nessa, ela tem mais uma, se ela não for bem na segunda, tem a terceira, se for bem na terceira, tem a quarta ainda. Então sempre tem recuperação, você pode descartar um resultado. O brasileiro é aquele fim de semana, que é exatamente igual ao sul-americano, ele tem a mesma carga emocional que tem o sul-americano, e é mais difícil tecnicamente que o sul-americano. Eu acho que talvez o sul-americano, não sei, nunca estive lá, mas o brasileiro, eles ainda querem estar no sul-americano, então tem a pressão de conseguir. Sem talvez dúvida. O sul-americano já tô aqui. Aliviou, tô aqui, exatamente. E o sul-americano tem toda uma energia do coletivo, né? Exato. No brasileiro ainda tem quase uma coisa que acho que a gente não fala disso muito no esporte, ninguém torce contra. Mas não torce muito a favor. Torce a favor. No brasileiro, pelo eu não vou torcer contra, mas se ele fizer uma falta também, tá ok. Que pena, tadinho. A gente exato. consola depois. No sul-americano, a galera torce a favor. Tem exatamente. Uma sai energia de time equipe. de equipe, você sai como uma delegação, como uma formação. Enfim. Antes da gente falar desse Quer assunto... falar o que você ia falar para não esquecer? Sobre as categorias um pouco de base, eu lá atrás, quando era diretor da CBH, teve um campeonato brasileiro de mirins com 9 mirins. Nossa. E aí eu falei, bom, tem alguma coisa errada, não é possível, o esporte está crescendo por um lado, como é que você tem 9 mirins? No sul-americano, nós tivemos que puxar um pré-mirim, que foi o Rafa Alaban, que estava no pré-mirim, e falou, você vem para o mirim porque eu estou precisando de mais um para formar 10, para ter 2 equipes. Enfim, aí eu fui ver. E naquela oportunidade eu senti, conversando com várias pessoas, que o que estava segurando muito era a categoria de 90 da escola. Porque a pessoa não saía, fazia 60, fazia 80, fazia 90. Quando ele ia sair, ele já tinha passado a idade. Ele não acompanhava mais as ele idades. Ele perdia a idade. Aí ele ia para o Jovem Cavaleiro. O ano passado, quando o Sérgio Marins entrou diretor da escola e voltou com 90, eu falei, olha, toma atenção, porque isso já aconteceu lá atrás, isso lá na frente pode refletir. Um ano atrás, no Brasileiro de Mirim, nós tivemos 80 e poucos mini-mirins. Mini-mirim, né? Mini-mirins. Você está falando em mirim, Santo Amaro. mas você está querendo dizer Desculpa, mini-mirim. mini-mirim. Tiveram 80 e poucos mini-mirins. Esse ano nós tivemos 30 mini-mirins. E sabe quantos Jovens Cavaleiros B?
Quantos? 100 diz alguma coisa? 119? Então, isso é uma coisa que eu voltei a conversar, que a gente tem que repensar, tem que fazer algum ajuste, se não quiser tirar, ou limitar por idade, ou fazer alguma coisa, porque senão vai acontecer isso. Mas você não acha, Caio, que isso também é um pouco uma criação de um esporte supervalorizado e do supercavalo? Porque quando eu era minimirim, eu saltei um brasileiro minimirim com o Stefan em Brasília no ano de 2000. Foi o meu primeiro minimirim. Eram 128 crianças saltando minimirim. Só que, naquela época, o cavalo para você comprar para fazer um minimirim, ele era um cavalo acessível. Qualquer cavalinho fazia. Você comprava um por sangue que saía do jockey, você comprava um cavalinho ali. Hoje, você não acha que tem também um lugar onde muita gente fica travado na escola ou no 90? Porque esse cavalo de minimirim, em especial, ele não só tá caro, como ele tá raro. É difícil você achar hoje, procurando para eu sei porque já um monte de gente vem pedindo e pede indicação de cavalo para criança saltar minimirim. Não tem muito. Não é, realmente não é fácil, quer dizer, e o que aconteceu, que eu senti muito nas outras categorias, são os pais que ficam muito, né, envolvidos no negócio e querem cada vez cavalos melhores, tudo isso, então tudo isso vai puxando muito desde lá de baixo, né? Então você tem razão, que não é fácil achar, mas enfim, mas eu acho que de alguma forma a pessoa vai buscar, vai tentar, vai fazer. A própria categoria do jovem cavaleiro, ela é uma muleta nesse sentido, né? Ela é claro que ela é inclusiva, mas, de novo trazendo para minha experiência, quando acabou minha idade de ser mini-mirim, eu não tinha um cavalo legal de mirim. Mas era o que, ou você pula mirim ou você não pula. Você não pula, exato. Então você dava uma, não é nem forçada de barra, mas você botava a sua criança um pouquinho mais. Você dava um jeito de ir. Tá, você ia, tá? Você não vai ganhar, tá bom, mas você quer participar. Que também, para mim, bate um pouco naquilo que a gente falou em algum outro podcast que eu tava lembrando, que não eram todas as provas que tinham todas as categorias. Exato. Quando eu era mais jovem, eu não podia saltar o indoor. Não. Exato. E eu acho mesmo os nacionais, né? Tinham poucas. Quase nenhum nacional. O que tinha era seletiva. Eram os nacionais que tinham seletiva que você podia saltar. E eu acho que isso, de certa forma, embora o esporte cresça, você tira um pouco aquela vontade de fazer. Sem dúvida. Eu acho que aí tem uma acomodação. Um pouco disso. Tem a dificuldade do cavalo e tem muitos instrutores que ficam segurando também. Porque às vezes você pega aí muitas escolas que o instrutor acha que não vai seguir adiante, que então ele acaba segurando também em função de ele... Aí fica ali uma cultura da escola. Exatamente. E às vezes os pais nem sabem que é possível, né? Nem que existe o outro lado também, né? E eu, por outro lado, fico lutando porque eu estou nas categorias de alto rendimento, né? Eu quero quanto mais participantes tiver, melhor você vai, né? Você vai abrindo a base para chegar lá na pirâmide, lá em cima. Muitas vezes o cara que está ali tendo aula, a criança do 90 tem aula com o instrutor que o máximo dele é ali. Exato. Ele é meio que especializado na escola. É isso. E aí ele também não quer que ele saia da escola, não quer que ele avance, então ele acaba segurando mais tempo, né? E eu, na minha forma de ver, quer dizer, se ele salta 80, um brasileiro, ele fala, bom, ou eu vou para 1 metro ou não tenho mais brasileiro. E aí acontece um pouco isso, né, João? Acaba tendo que ir, acaba tendo que arrumar um cavalo e vamos, e existe um esforço maior para você conseguir ir. Falando um pouco dessa coisa do super cavalo, queria a sua opinião. E quando eu falo super cavalo é isso, hoje a gente vê muito na categoria de base, eu acho que o Dudu Barreto falou isso no podcast, que hoje dificilmente a pessoa que é o especialista da prova. Você não é mirim e quer um super cavalo do 1,20 m. Não, você quer um cavalo da Copa Ouro. Você quer um cavalo... comentou que não é que os cavalos estão caros, é que para pular 1,10 m você quer um cavalo que pule 30 e 40. Aí ele vai ser caro mesmo. E você vê que os cavalos realmente que eles estão montando são cavalos isso. Tanto é que eles mudam de categoria e não precisam mudar de cavalo. Não? Mas você acha isso benéfico pro cavaleiro, pra equitação? É assim, o que eu acho é que você, às vezes... você vai criar o problema um pouco lá na frente, né? Porque às vezes o cavaleiro está dependendo muito do cavalo, para o cavalo ter uma condição excepcional,
ele acaba não desenvolvendo algumas coisas que ele tem que desenvolver como cavaleiro, né? E isso lá na frente vai fazer falta para ele. Quer dizer, mesmo que ele tenha um cavalo, a hora que ele chega na prova de júnior, na prova de Under 25, tudo ele já não vai conseguir, porque ele teve muito cavalo lá embaixo e faltou um pouco da atitude dele como cavaleiro, né? Então, isso eu acho que pode prejudicar, sim, um pouco lá. E questão também do mercado, né? Mercado, eu acho que dos cavalos, que às vezes são encaminhados para provas menores e a gente talvez esteja perdendo cavalos que poderiam estar lá na categoria mais alta com sênior. Sem dúvida. Sem dúvida. A gente sabe quantos cavalos bons que poderiam estar na prova de sênior, poderiam ir mais. Inclusive, eu acho que um pouco da dificuldade nas provas grandes hoje aqui no Brasil, de ter ainda faltando um pouco de cavalos, a quantidade de cavalos, é um pouco por isso, né? Que muitos desses cavalos que teriam a condição de estar lá param nas categorias menores, de cavaleiros que saltam outras categorias e acabam não chegando. Inclusive, quando vocês falaram do cavalo, né, de mirim e tudo, nós tivemos um cavalo, que chamava Rei Sol, que era do Zé Luiz, quando ele foi mirim. Esse cavalo ele teve no passaporte 9 campeonatos brasileiros de mirim. Não, ele era um espetacular de mirim. Ele saltou 4 brasileiros com a Verônica Wright, depois nós compramos o cavalo, ele saltou 3 brasileiros com o Zé Luiz, 1 brasileiro com o Cainho, e depois um brasileiro nós emprestamos para o PP Mulaert. Então, ele é especialista nisso. Ele foi aposentado, saltando 1,20 m, especialista no mirim. Eu lembro da Melodia, que era a égua do Almir Vieira. Exato. Da família do Almir Vieira, que também é isso. Foi campeã brasileira de, sei lá, 3, 4 categorias. Tinha alguns. A Europa, por exemplo, também foi campeã brasileira. Não sei quantos campeonatos brasileiros de 1,10 m. É isso aí, você tinha os cavalos especialistas, né? Que hoje você não tem um pouco hoje em função disso. Hoje é difícil você ter. Ele é o especialista, claro, ele é o especialista do 1,50 m, claro que ele é bom do 1,10 m. Não tem jeito. Né? Ele acaba sendo. Voltando um pouco no passado, você falou um pouco aí desse Cássio Rivetti, falou Zé Luiz, falou, né? Horse Center. Isso. Vamos falar um pouquinho de história, voltar um pouco lá, contar um pouquinho essa etapa, que é uma etapa tão importante para o esporte nacional, que eu acho que a gente precisa falar disso, né? Isso foi em 82, 83, que a gente era, assim, querendo formar uma escola com um sistema, enfim, de realmente ensinar a equitação. A gente está muito de não só escola de escolinha, tudo, mas fazer uma escola onde você fosse realmente ensinar e fosse fazer com que as pessoas evoluíssem bem. E aí nós achamos um terreno que na época o pessoal falou, nossa, um pouco longe, tudo que era na Giovanni Gronk, esquina Giovanni Gronk com a João Dias. Nós achamos um terreno lá, nós alugamos um terreno, que inclusive ficou vizinho de uma escola de equitação que tinha lá, que chamava Umpata, que já existia há algum tempo. Enfim, aí nós formamos o Horse Center, né? E lá, depois de um ano, isso foi em 82, 83, 84, depois de um ano, nós acabamos ficando com a outra escola também. Esses anos da sua vida foram animados. Foram animados. 81, 84. Foi. E nós ficamos lá até 92. Isso que em 81 ele passou 6 meses na Europa. Não, Europa, Olimpíada, Foram 10 anos, foi uma década movimentada. Enfim, aí ficamos lá. E lá começaram a trabalhar. O Cezinha foi trabalhar comigo lá, né? O Fábio Azevedo também veio trabalhar comigo. O Ivan Camargo também veio trabalhar lá. O Duda Marquesi também passou lá. Enfim, eu fui pegando alguns profissionais que foram desenvolvendo. E lá começaram a montar. O Totti começou a montar lá, o Marquinhos Ribeiro, a Camila Messias, o Zé Luiz, o Cássio, a Camila Benedito, muitos outros. Só passaram. Gente pequena. E a gente conseguiu fazer um critério de ensinamento
que na época eu sempre falava, bom, se você não envolver o pai na criança, eles não vão para frente. O pai tem que estar envolvido no esporte para eles conseguirem seguir em frente. Então a gente fazia, nós fazíamos diversas classes de estágios, onde você tinha, dentro de 2 meses, você tinha que passar de classe, de estágio, enfim, ia para um estágio superior, e tudo isso a gente ia informando os pais em forma de boletim mesmo, né? Então, se ele não passava de estágio, por que ele não passou, que ia ter que ficar mais 1 ou 2 meses por isso, e a gente fazia todo mês, fazia uma passagem com todos os alunos, com tudo isso. Então, a gente foi envolvendo muitos pais nesse processo de acompanhamento. Tudo isso foi uma coisa que deu muito certo e que, né, o pessoal progrediu, e da escola passaram a ter os cavalos. E aí, quando nós encampamos um pata, nós ficamos num pata, ficamos com 120 cavalos lá. Lá tinha 80 cocheiras num pata e 40 no horse center, sendo que eram 40 de escola, 40 cavalos de escola e 80 cavalos de proprietários. No começo do horse center começamos com 20 cocheiros, com 20 cavalos só de escola. Só que depois de um ano, aí o pessoal começa a querer comprar cavalo, tudo aí vai aumentando, enfim. E aí acabamos tendo isso. Isso foi durante 10 anos que nós ficamos lá. E só que aí, um belo dia, a Erundina era a prefeita de São Paulo, resolveu desapropriar uma parte ali para fazer uma nova avenida. Só que isso passava no canto da pista, não sei o que, e aí acabei tendo que desativar, porque não tinha mais condição, uma avenida passando ali, enfim. Mas foram 10 anos muito bons, assim, muito produtivos, e que saiu muita gente boa de lá. Que pena, e aí não quiseram levar para outro lugar também. Não, aí acabamos. Acabou assim, como avenida. Assim, exatamente. Mas você falou isso do boletim com os pais, é muito legal, porque educa os pais também, né? Exatamente, para eles saberem eles que assim, porque a pessoa chegava lá, mesmo. Ele tinha que saber, ele falou, bom, eu não sei montar nada. Quanto tempo eu vou levar para saltar uma prova de 90 centímetros, por exemplo? Fala, bom, você tem todos esses estágios. Você entra aqui, com isso vão ser os 2, 3 primeiros meses, você vai aprender isso aqui. Nos outros 2, 3 meses, você passando de estágio, você vai fazer isso. Então, depois de X tempo, você vai estar apto a fazer uma prova, alguma coisa assim. Então, você levava... E naquela época, tinha a EQIRSP, que era Escolas de Equitação Reunidas de São Paulo, que era uma associação que não tinha na federação. Uhum. Era uma associação que usava, inclusive, a sede da federação era o pai do Pedro Cordeiro, que é o juiz. Pedro Cordeiro. Fez juiz, sentido, agora fez sentido. Que tinha lá em Arujá, né, e porque o pai dele era o presidente da EQIRSP. Então, a gente tinha várias escolas que visavam levar para a federação, para as categorias da federação. Então, isso foi um movimento muito bom, porque não tinha isso de querer segurar o aluno, porque todas as escolas tinham essa condição de levar o pessoal para frente, que era a Yara lá na Granja Viana, né, o Pedro lá em Arujá, eu e mais 2, 3 escolas que faziam esse grupo de escola. Então, e eu fazia dentro, porque os cavalos também nossos eram selecionados por níveis. Tinha os melhores cavalos que eram por nível mais adiantado, tudo isso. E para essas provas da equipe, a gente fazia uma seletiva, e os melhores cavaleiros que conseguiam os resultados que iam para as provas, tudo. Então, essa parte de competição era uma coisa muito forte, assim, era muito presente, movimentava em vários níveis. Que legal. Muito legal. Caio, muitos anos como cavaleiro, muitos anos como treinador. O que te motiva até hoje? O que te motiva mais? E aí depois eu queria falar um pouco sobre justamente esse processo, essa longevidade dos cavaleiros, e enfim, como a gente planeja aposentadoria, até onde vai, até onde não vai, alto nível. Tem um papo aí para falar de carreira. A carreira do cavaleiro. A carreira do cavaleiro. Mas primeiro, acho que cavaleiro treinador. Eu acho assim, depois
como cavaleiro e treinador, tá certo? É uma coisa que eles estão meio juntas, tá? Num determinado período, né, um longo período da tua vida, você está como cavaleiro e justamente como treinador. Depois, lógico, você vai diminuindo a parte de cavaleiro, né, uma série de razões, e aí você vai ficando mais com a parte de treinador, né? E aí você sente também uma coisa natural da vida, você tem os treinadores mais novos que vão chegando, vão ocupando espaço. Então, eu acho que é importante você também achar algumas coisas, algumas situações para você também se manter motivado, tudo isso. Uma das coisas que me mantém motivado é justamente essa parte de ser coordenador dessas categorias, porque você tem que estar constantemente acompanhando, você tem que estar atualizado, né? Você tem que sair. Ao mesmo tempo, você tem os seus alunos também, que você também se dedica. E o que eu acho muito importante também é sempre você estar montando, né? Embora eu não esteja mais participando de prova, nada, mas eu monto todo dia. Tenho 2, 3 cavalos que eu monto por dia, cavalo de alunos que eu trabalho, salto um pouco em treinamento ainda, não uma coisa muito forte, mas faço ginástica com os cavalos, enfim. Eu acho que isso que é importante para você se manter dentro do esporte e continuar motivado, né? E assim, o que determina você continuar montando ou saltando é um pouco a tua condição física, né? Que você tem que se manter para conseguir. Quando você se sentir bem, tudo isso, agora é lógico que você tem que ter outros cuidados, tá certo? Que, principalmente de cair, tá certo? A gente toma um cuidado, você pode cair, lógico, você sempre está com risco, mas você tem que minimizar muito isso, porque hoje machuca, né? E até brinco que, inclusive, esse piso novo agora machuca muito mais. Antes a areia era mais fofa. Você pode ver que hoje a quantidade de fraturas que dá hoje está muito maior que antes. Você não desliza, né? Não, hoje não desliza. Você bate igual você cai no chão mesmo, né? Então você tem que tomar cuidado, né? E, enfim, e a partir do momento, assim, foi gozado porque é uma coisa que eu não planejei em parar. Falar, não, eu daqui a 1 ano não vou saltar mais prova, daqui não. Foi uma coisa que foi acontecendo naturalmente, eu fui diminuindo. Parei assim de saltar prova, tudo isso, mas eu continuo, né, montando, que eu acho que isso que é importante, você conseguir montar. Mas agora é isso, fazendo com segurança, montando, né, quantidade de cavalos que dá para montar, tudo isso, mas eu acho que é importante. E você vê muitas pessoas, né, hoje que ainda estão saltando, né? Pessoal com 66, 67 anos, 68, que estão saltando provas fortes, até tudo isso, porque hoje também passaram a cuidar mais do físico, né? Na minha época ninguém ligava muito para a parte física, né? De preparação física, né? E hoje em dia todo mundo é muito focado, né? Em todos os níveis, então isso ajuda muito na sequência. Eu acho que você consegue viver muito o esporte também com seus filhos, né? Que inclusive acho que falamos na formação de cavaleiros de categoria de base, mas teve seus filhos, a sua família muito do esporte, né? Sem dúvida, a gente sempre teve muito ligado, isso foi muito bom também para a gente, né? Porque eu sempre falo o seguinte, a gente procura ensinar, não sei o quê, mas os alunos ensinam muita coisa para a gente, eles trazem muita coisa, né, que você vai aprendendo com eles. Então, para mim foi muito bom, né, conviver com eles, ter a oportunidade de conviver, e a família toda. E uma coisa que a gente sempre conseguiu manter, principalmente os primos, tudo, que eles sempre se deram muito bem. E sempre não houve o espírito. Tinha a competição normal que você tem como qualquer cavaleiro, mas não existia competição por ser da família, não, aquele primo é melhor, ou está melhor, o outro não. Então isso a gente conseguiu formar, que eu acho que isso foi uma coisa muito boa, né? Que até hoje eles se mantêm super unidos, todos eles sempre se ajudando um ao outro, né? E isso foi uma parte de construção mesmo que você consegue fazer. E esse esporte, ele é muito isso, você consegue, né? Ele te dá essa situação de você conseguir, é um esporte totalmente formador, né? Então, ele usado de uma forma boa para isso, ele é um esporte espetacular nesse sentido.
E até hoje tem muita troca de ideia para caso específico de um cavalo, alguma coisa assim? Sempre tem muito, né? Eu sempre brinco, não sei o que, às vezes um cavalo, um aluno, não sei o que, eu falo, peraí que eu preciso perguntar para os universitários, né? Eu ligo para o Caim, falo com o Zé, a gente troca ideia e fala isso, a gente conversa muito, né? O Pedro também, até o Pedro brinca, né? Que na época lá atrás, também a forma de ensinar era um pouco mais pesada, né? Isso já vinha, porque nós aprendemos um pouco assim, né? Já que vinha dos militares, que era uma equitação mais, já a própria equitação exigia um pouco isso, né? Se você ser mais agressivo, então você tinha que gritar um pouco mais, tal. Então eu brinco que eu era um pouco duro com eles quando eles eram menores, tá? E aí às vezes o Pedro Vênis, que é meu sobrinho, né, me liga e fala assim, puta Papinha, você precisa vir aqui que eu estou fazendo umas faltas aqui, você precisa vir dar umas broncas aqui em mim, você precisa vir me pegar aqui porque senão eu não vou fazer zero. Muito bom. Você falou agora há pouco da parte que hoje em dia tem um cuidado com o corpo, né? Que hoje em dia a gente cuida muito mais do corpo, isso não era falado lá atrás. E mais antes, ainda um pouco antes no podcast, você falou da questão psicológica do brasileiro, do sul-americano, desses campeonatos mais importantes. E vem se falando, a gente entrevistou recentemente a Flávia Mello sobre isso, da parte psicológica do esporte. Como você vê isso e o que você tem sentido de mudança nesses últimos tempos? O pessoal tem procurado, né, como nós falamos, além da parte física. E por que também da parte física? Porque hoje em dia, né, pela equitação que se pratica, pela situação dos obstáculos, é muito importante ter o equilíbrio junto com o cavalo. Você desestabiliza um cavalo muito fácil com o posicionamento do corpo, tudo isso. Então, cada vez mais a gente vê, por exemplo, algumas faltas de cavaleiros no final da pista, que você vê que ele cansou realmente já, né, o cavaleiro cansou, já muda o equilíbrio dele tudo e vai acontecendo a falta. Então, a parte mental está muito ligada a essa parte física, né? Mas eu acho que falta às vezes um pouco para os cavaleiros, um pouco mais de naturalidade. Eu acho que você não pode deixar essa parte mental ultrapassar a parte de sentimento do cavaleiro, de percepção das coisas, de percurso, de tudo isso. Então, eu acho que a parte mental é importante para o cavaleiro se concentrar, porque ele tem que estar bem, planejando bem as situações que ele vai encontrar na pista, tudo isso. Mas, eu tenho medo, às vezes, de forçar demais essa parte mental e ela suplantar um pouco a parte de sentimento do cavaleiro, que eu acho que isso que é uma coisa importante para desenvolver, né? É o sentimento do cavaleiro. Então isso, às vezes eu vejo, por exemplo, alguns instrutores que, por exemplo, falam muito a pista inteira e falam aqui, botam num canto da pista, outro. E eu sempre fui o seguinte, falei, olha, vocês têm que ir desenvolvendo isso. É lógico que você pode dar um alerta de alguma coisa num percurso, chamar atenção para alguma coisa, uma coisa pontual, né? Não o tempo inteiro ficar falando, porque a partir daí a pessoa fica muito dependente daquilo que você está falando, que a hora que você não falar nada, de repente ele não vai saber. Então, eu acho que é importante o desenvolvimento dessa parte de sentimento, porque o nosso esporte ele é totalmente sentimento, né? Então, eu acho que isso que é importante, é você desenvolver essa parte e não deixar a parte mental, de concentração, tudo, mas ultrapassar e suplantar essa parte de sentimento. E dá para desenvolver o sentimento, não é só talento. Exatamente, você desenvolve o sentimento também. Nossa, é uma comparação injusta, mas você falou aí de muitos grandes bons cavaleiros que você ajudou na formação. E aí, uma discussão que a gente tem de vez em quando e que a gente conversa é que a gente tem achado, talvez, e aí tem vários motivos, estão mexendo menos com os cavalos, estão ficando menos próximos. Você tem achado ou visto grandes talentos nessa nova geração? Estamos falando aí de crianças que você olha e você fala, bom, eu vejo o próximo Pedro Vênis
montando já hoje em dia. E claro, você tem até mais propriedade para dizer, porque você viu o Pedro Vênus criança, eu não vi. Eu lembro do, sei lá, o Stefan criança, era bom cavaleiro desde criança. Sim. Mas eu tô perguntando porque tem muito uma conversa que acontece às vezes, que é tipo, mas é que hoje em dia a criança não sabe o que o cavalo come. Essa formação da criança enquanto pessoa do cavalo tá um pouco menos comum do que ela era. Eu acho isso, realmente. Eu acho que falta um pouco mais do contato deles, um pouco mais direto com o esporte, né? Eu acho que isso é um pouco até pela própria vida que hoje se tem, que é muito mais atribulada do que era antes, né? Hoje você pega, o menino tem aula disso, aula daquilo, ele vai montar e volta, tudo isso. Então ele perde um pouco o contato com os cavalos. Eu acho que lá para trás um pouco, e o próprio Horse Center levava um pouco a isso, porque era um lugar menor, né? Era um manege, tá certo? Não era um clube, você não tinha a parte social, você só tinha a parte de cavalo, enfim. Então as pessoas ficavam um pouco mais em contato com os cavalos, né? Então eu acho que tem um pouco isso. O que a gente sente também, que muitos cavaleiros, bons cavaleiros, quando chega numa certa idade, e aí você começa a faculdade, começa aquilo, começa a diminuir. Então alguns passam a ser profissionais e outros não tem. Mas eu acho que assim, a gente sempre tem um pouco a pergunta, fala, tá ok, você pega a geração Pedro, Stefan e tal, abaixo deles, quem que vem? Né, tem uma, né, você pega lá o Joãozinho, que monta... É a geração do Gui, de Foroni, Saraiva. Você tem uma geração aí, eu tenho que agora de cabeça, Sim. Eu não sei mais qual a idade das pessoas. Exato. Você sempre tem ali 3, 4, 5... Exatamente. E você tem alguns chegando, mas é assim, você pega, como você falou, você vê que os talentos mesmo são desde pequenos, e são esses mesmos um pouco que seguem dentro do esporte como profissional, né? O que eu vejo um pouco, que antes eu acho que era menos, eu acho que os instrutores se profissionalizam muito cedo, na minha opinião. Eu acho que, assim, eu passei a dar aula depois que eu já tinha uma carreira como cavaleiro. Né? Comecei a dar aula, já tinha saltado o Campeonato Brasileiro de Sênior, já tinha disputado uma seletiva de Pan-Americano, que acabamos não indo, mas eu já tinha feito muita coisa como cavaleiro. E aí eu comecei a profissionalizar da aula. Então, eu acho que foi um pouco o inverso. Eu já tinha uma bagagem. Mas como até cavaleiro. então você trabalhava para quem? Você não trabalhava? Como é que você tinha os cavalos? Como é que você se mantinha? Como é que você... Era assim, eu não tinha cavalo. Tá. Né? Então eu montava aqui na hípica. Aí o pai da Patrícia, o Zé Luiz Guimarães, que foi um grande horseman, né, um grande comerciante de cavalos, e na época ele tinha mais de 20 cavalos aqui de comércio, que naquela época o custo de um clube era uma coisa super tranquila, quer dizer, era possível. Era possível, né? Enfim, e eu comecei a montar com ele aqui também. Na época o Alfinete montava com ele, antes de ir para a Europa. E aí eu comecei a montar um pouco os cavalos dele. E aí quando chegou um determinado ponto, na minha família, era assim, eu sou o caçula da minha família. Então, para você ganhar um carro, você tinha que entrar na faculdade. Então, se você entrasse na faculdade, ganhava um carro. E eu estava já na escola meio, mais ou menos. Aí quando eu tinha 17 anos, aí eu estava montando os cavalos do Zé Luiz, e ele falou para mim, olha, eu acho que está na hora, eu acho que está na hora de você ganhar. Né, você está trabalhando aqui direto comigo, tudo está na hora de você começar a se profissionalizar, enfim, se é isso que você quer fazer, enfim. Eu faço uma proposta para você. Ou você tem uma porcentagem dos cavalos que a gente vender daqui para frente, ou você não ganha nada de porcentagem dos cavalos, quando você fizer 18 anos eu te dou um carro.
Eu falei, bom, eu já estava ruim na escola, eu falei, não, eu vou garantir o carro que pelo menos, enfim. E aí que eu comecei, e aí eu profissionalizei, isso eu tinha com 18 anos, mas aí eu só montava, né? Eu não dava aula, eu montava os cavalos do Zé Luiz, que eram cavalos de comércio, de tudo isso. E aí eu tive um cavalo dele que era excepcional, que era um argentino, ele trazia os cavalos da Argentina. É um cavalo que eu disputei a seletiva dos Jogos Pan-Americanos com 18 anos, eu ganhei a seletiva. Só que no final foi quando entraram quando entrou a ditadura, os generais, aí não quiseram mandar para o Pan-Americano, enfim, acabei não indo para o Pan-Americano. E depois aí fui seguindo, sempre montando com ele. Aí depois, com 25, 26 anos, é que eu parei de montar, comecei a dar aula e fui para um outro caminho também. Eu estou perguntando porque quando eu olho hoje em dia para o cenário que a gente tem no hipismo atual, você não tem muitas opções. Ou você vai dar aula e arrumar 1, 2, 3 alunos, ou a opção que tem é você ser picador de alguém. Sim. Não tem mais grandes comerciantes. O próprio QH, quando o Yuri criou ele, que abrigava 44 crianças, né, 44 jovens, todos de casaca amarela que saltavam um cavalo e não sei o quê. Você não tem mais esses grandes comerciantes. E nem os proprietários, que você tinha muito antes, né? O patrocinador, o cara que comprava os cavalos, tinha prazer de ter os cavalos. Isso você não tem mais. Hoje você tem, são os que compram os cavalos para ele. O pai que compra para o filho. Montando, né? Com o cavaleiro em formação até o cara poder montar. Então, exatamente. Minha pergunta é, hoje em dia, como é que você... Não, hoje em dia não tem, assim, o esporte levou para isso, né? O nosso esporte, ele é 80% amador e 20% profissional. Então você tem que... Se não for mais, né? Ele mudou completamente. Então você tem que ir conforme... Vai ter que dançar conforme a música, não tem jeito. Ótimo. Hoje você tem que fazer isso, é o que você falou. Se você não tiver os 3 alunos que te dê aula, que vai comprar um cavalo, tudo isso, você vai montar com o picador, mas também você fica ali e não vai sair daquilo, né? Será que isso vai dificultar ter mais cavaleiros profissionais? Essa escadinha da... Não, desculpa. Não, essa escadinha das categorias de base, menos gente lá no final vai virar cavaleiro profissional? Eu não sei, eu tenho um pouco a impressão de que o cavaleiro profissional, ele não necessariamente vem da base, porque o cavaleiro da base geralmente é o filho de alguém que já tem poder aquisitivo. É uma outra, que é um pouco a história do Thales. Né? Exatamente, o Thales foi, né, ganhou tudo, chegou a ganhar grande prêmio, tudo isso e parou de montar. Porque foi trabalhar, foi aquilo. O cavaleiro olímpico que seja, né? Exato. Mas eu acho que eu tô pensando por causa disso, porque você falou, eu acho que os cavaleiros começam a dar aula muito cedo. Eu fui começar a dar aula só depois que eu tinha saltado que a situação levava a isso, né? Eu fico pensando hoje em dia, como é que o jovem que tem ali 17, 18, 16, 19... o Paulinho ainda foi um cara que montou muito tempo pro Zé. Isso. É um cavaleiro excepcional, né? Fora da curva. O Zé deu muita oportunidade para ele saltar cavalos do próprio Zé Roberto. Sim. Nas provas, e aí, quando ele resolveu se profissionalizar mesmo e ter aluno e tudo mais, ele já era um cavaleiro até conhecido. Mas eu fico pensando nesses que são menos afortunados. Exato. Né? Como é que você faz? Você precisa começar de algum lugar. Ou você tem dinheiro para comprar cavalo e hoje vender. O que acontece? A quantidade de pessoas montando te leva realmente a ter os alunos. Né? Porque antes você tinha muito menos participantes disso. Então você tinha mais uma condição de montar, que hoje você tem menos em função para onde o esporte cresceu. Sim. Maravilhoso. Acho que vale falar, talvez um pouco batido, mas sempre bom escutar de quem tem experiência. Dicas para quem quer ir subindo de categoria e com sucesso, enfim, crescer no esporte. O que você gosta de... O que a gente sempre fala, né, que o importante é a pessoa se formar bem na base, né, não subir, porque assim, a gente sempre sente, é lógico que as pessoas têm que querer passar de categoria, têm que, né, querer evoluir, tudo isso, mas você tem um tempo que é importante você fazer a base do cavaleiro de construção,
né? Porque igualmente ao cavalo novo, né? O cavalo novo, lá na frente, ele vai ser aquilo que você formar aqui atrás. E o cavaleiro é a mesma coisa, né? Então eu acho que, principalmente os cavaleiros novos, eles têm que ter a paciência de aprender, de não querer pular etapas, né? De fazer bem as etapas, tudo isso, porque depois um determinado ponto que você construiu bem, que você formou bem, depois o restante vai embora. Então sempre eu acho que você tem que ter paciência, né? Perseverança e ter sempre um instrutor que te leve, você acreditar no seu instrutor e escutar, né, o que ele fala, tudo, porque a gente sempre quer um pouco mais, quer isso, e o instrutor ele tem que ter a oportunidade de fazer aquilo que ele acha correto, né? E não começar a fazer por pressão ou por querer agradar, isso tudo. Então, acho que tudo isso aqui, você formando uma boa base e tudo, o cavaleiro lá na frente ele vai construir uma base boa e ele vai conseguir lá para frente ter um sucesso melhor. Isso vale também para os pais, que são quem colocam a pressão nos instrutores. Exatamente. Muito bom. Caio, eu queria agradecer super, para mim sempre um prazer ouvir as histórias e saber ouvir de quem sabe há tanto tempo e tanto. E a gente tem feito isso em quase todos os programas, que a gente pede uma indicação de próximo convidado para sentar aqui para fazer esse papo com a gente. E aí queria aproveitar para pedir para você. Quem é uma pessoa que você acha que... Eu acho que uma pessoa que pode também dar... a gente sempre procura um pouco mais dos antigos, né? Assim, que eu acho que pode dar... que pode falar muito bem também, tem uma experiência espetacular em formação como cavaleiro, tudo, e continua atuando como cavaleiro, que é o Vitor Alves Teixeira. Já fizemos. Já fizemos. Já falaram com ele, já fez com ele. Talvez o Marcelo Blesman. Marcelo não vai ter como escapar, ele já recebeu indicação também. Dos jovens, eu acho que poderia pegar... De repente eu acho que o próprio Paulinho. Paulinho é legal, a gente não fez ainda. A gente tem ele... Que eu acho que é bom, que é um da ala jovem, que se profissionalizou, um cavaleiro de sucesso, um cavaleiro importante. Eu acho que ele pode... Caio, obrigado. Obrigado a vocês pelo convite. Muito obrigada. Prazer estar com vocês. O Clackcast é uma produção livre da 2Clack. Esse episódio teve apresentação por João Marcon, roteiro, apresentação e edição por Isabela Campedelli.